Fala, fã de beisebol! Chegamos com mais uma edição do Entradas Extras. Eu abri achando que era outro podcast. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. Fernandão, que saudade de você, cara. Você me prometeu da última vez que sua barba iria ficar nesse rosto por mais de um ano. Você mentiu pra mim. Natanzinho, menti até pra mim mesmo. Meu microfone caiu na mesa aqui, puxou a entrada de novo. Estamos começando! Bom para você fazer a entrada do Entradas Extras e não do seu outro podcast. É bom, esse vale para a semana passada, né? Que a gente esqueceu a vinheta. É isso. Mas, Natanzinho, como eu dizia, eu menti para mim mesmo, né? Inclusive, com relação a esse lance da barba. Um abraço para você, para o Messi, para o Joey, para todo mundo que nos vê e nos ouve aqui. Mas fique tranquilo, assim que meu calvário acabar, e isso deve acabar no meio do ano que vem, terei uma barba maior do que a que eu já tive, que ficou 1 ano e 4 meses crescendo. Vamos em frente, porque o tempo hoje está contado, né? O Joey sai daqui a pouquinho, vamos correr para ele poder estar com a gente até o final. Vamos em frente. É isso, e Felipe, o que aconteceu nessa semana que tá deixando você tão triste, abalado e para baixo? Nada específico, nada. Hoje eu tô triste, né? Boatos que a corrida por Shohei Ohtani tá reduzindo. Meu time não é mais um dos participantes da brincadeira, então daqui uns dias acho que todos ficaremos muito tristes. Tirando esse calor, né, que tá fervendo o Brasil inteiro, se você puder, beba água o tempo inteiro, porque senão a gente vai tudo morrer aqui nesse calor. Mas é isso, enquanto estamos aqui, a gente fala de beisebol, várias ligas aí acontecendo, como semana passada, né? Não mudou muito. O que mudou, óbvio, é que, né, a gente está cada dia mais perto da próxima temporada, né? Que é o que a gente realmente espera. E vamos que vamos falar sobre bolinhas voando. Essa semana, João, foi repleta de acontecimentos relevantes aqui para a nossa realidade. Eu acho que o que mais pesa para o que a gente pode falar aqui hoje é a retrospectiva do Spotify, né? Fiquei muito feliz com a minha. A sua eu gostei também, ficou legal. Eu consegui chegar no top 0,001% do Bob Dylan, gastando quase 10 mil minutos escutando. Mas aqui é um podcast sobre Bob Dylan, que é um podcast sobre arremessadores que estarão no bullpen do Reds. Agora a gente foi o time que mais conseguiu contratações relevantes depois do Mets. Assinou com o Luiz Severino. Agora a gente tem bullpen, significa que a gente saiu do nosso calvário de ser o pior bullpen agregado da liga nos últimos 6 anos. E agora, eu sinto muito para vocês, acabou a competitividade na Liga Nacional, o Reds vai ser campeão, vai estar na World Series. Eu estou avisando, acabou a competição. Não precisamos mais analisar a Liga Nacional. É Reds e acabou. Cara, daqui a um mês a gente vai ter Yamamoto e Ohtani nos Dodgers, tá falando, você tá viajando. E se você quer saber dessa notícia, da repercussão dessa notícia no dia que ela sair, redes sociais da tela, tá vendo, Fernandão? Tô até trozado mais aqui agora na publicidade. No Instagram, @TailgateZone, no Facebook, TailgateZone, no Twitter, no X, seja lá como você queira chamar, @entradas_extras. Também tem o site www.tailgatezone.com.br. Voltamos já. Hey, take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Cara, eu tô num sono, Fernando. Você não imagina, eu trabalhei o dia inteiro, eu vou trabalhar no instante, então tô num ritmo desacelerado aqui. O bom é que as férias estão chegando, mas falando de férias, Baseball United, não sei qual relação tem a ver, mas é porque tenho visto muito story do Rienzo e parece que ele tá de férias, né? Ele tá curtindo a vida, tá no Rio uma hora, tá na academia no outro, Baseball United. Homem que sabe viver a vida é André Rienzo. Cara, é impressionante como ele vive bem. Então, assim, talvez a associação entre férias e Baseball United seja porque a Baseball United ocorre justamente enquanto as grandes ligas do mundo estão de férias, né? E é verdade, quando você fala que o Rienzo está aproveitando a vida doidado, e tem aproveitado mesmo, né? Quem acompanha o Instagram dele tem visto o homem passeando pelo deserto, com o falcão no braço, coisa maravilhosa, mas falemos do que de fato importa sobre a Baseball United, que foram os 2 jogos, né, que aconteceram nos dias 24 e 25. Uma grande exibição aí, juntando jogadores das 4 franquias que já foram formadas pela Baseball United. Um jogo vencido pelo time do leste, 3-2 em cima do time do oeste. Um outro jogo vencido pelo time do oeste
9-5 em cima do time do Leste, sendo que nesse jogo 2, esse 9-5, teve um lance bastante interessante de nós debatermos aqui, porque espero que essa regra nunca chegue na MLB, espero que ela nunca chegue à MLB, porque é algo legal de se ver num amistoso, num jogo festivo. Num jogo de verdade não é nada legal. Mas a verdade é que a Baseball United começou, né? Depois da gente falar tanto dela aqui, dos preparativos, dos caras que estavam se ligando, da quantidade de gente que pode ver, da quantidade de gente que existe naquela região ali, na quantidade de gente que ama fanaticamente o cricket, e isso é uma forma de também a Baseball United tentar chegar nesses caras com o beisebol, até que enfim a Baseball United começou bem legal, embora, né, quem pôde assistir os jogos pela MLB TV tenha visto estádios bastante vazios, né, infelizmente ainda é algo que está em processo, mas a liga começou efetivamente e vamos ver daqui para frente o que acontece. Isso, né, Felipe? E Baseball United, como em todo lugar deste mundo, tem brasileiro. Teve André Rienzo, teve o Thiago da Silva, cada um arremessou 2 entradas e foram bem, né? Ambos com alguns walks ali, mas era um jogo festivo, então podemos dizer 4 entradas arremessadas por brasileiros, uma liga que já nasce brasileira, né? A gente viu o André Rienzo lá, claro, é nosso embaixador. Tava lá, tirou foto com o Charles Spreadling, tirou foto com fãs brasileiros na arquibancada, mas falando do jogo em si, é uma bela forma de começar. A gente não tem nenhuma data oficial ainda, que eu tenha visto, de quando a liga vai começar, mas estreando com o pé direito, eu acho que talvez para a gente aqui não foi tão impactante, entre aspas, porque não teve transmissão, mas creio que nos 120 países que tiveram, tenha sido bem recebido, não sei. Pois é, Nathan, a gente comentou na semana passada, né, de uma tentativa, né, deles popularizarem a liga lá na região, foi transmitido para Deus e o mundo, né, praticamente. Quem quis assistir, conseguiu assistir. Bastante cobertura de influenciadores, né, principalmente Sean Spreadling, que é hoje talvez o principal nome aí de cobertura de beisebol internacional. Nessa tentativa de popularizar a liga, né, com muito dinheiro investido, e tentando pulverizar a marca da Baseball United, né? É bem comercial o processo. E aí eu acho que eles acertaram, né? A gente falou isso na semana passada, de eles trazerem nomes hypados de alguns lugares, menos o Thiago da Silva, muito o Rienzo, né? O Rienzo provavelmente é o cara mais midiático do beisebol brasileiro, com certa folga, né? Não é, talvez, né, comparado com o Paulo Orlando, que é o cara que ganhou o título, mas o Rienzo faz muito buzz, né? Ele sabe trabalhar a própria imagem, se coloca em posição de dar entrevistas com certa frequência, participou de transmissões do Clássico, então um acerto aí de tentando captar interesse aqui da América do Sul, trazer o Rienzo para essa liga, né? O Rienzo, que é colega de time do Pablo Sandoval, no Abu Dhabi Falcons, e o Thiago da Silva, o Shogun, que vai jogar pelo Mumbai Cobras, né? O Thiago tem uma rodagem grande aí também no beisebol latino, né? Já está há muito tempo jogando no México, Venezuela, enfim, ele é cidadão, se eu não me engano, mexicano. A gente ainda vai trazer o Thiago para conversar aqui com a gente, era para vir aí nesses dias, mas durante as temporadas é bem corrido. Mas é isso, como você falou, os dois fizeram, né, tiveram a participação, a gente ainda não sabe, olhando para o futuro, se serão atletas costumeiros, né, ou pelo menos presentes no ano que vem, quando a liga de fato começar, mas já estão na história, né? Fizeram parte do primeiro jogo profissional de beisebol acontecido em Dubai, rodaram bastante entre os jogadores, né? Tanto o Shogun quanto o Rienzo são conhecidos principalmente no beisebol da América Latina, né? Já estão há muitos anos competindo pelas principais equipes nas principais ligas. Em termos de beisebol internacional, né? A gente falou na semana passada, o Rienzo foi um dos caras mais jovens a atuar no World Baseball Classic pelo Brasil, e o Shogun, no beisebol europeu, ele é muito conhecido porque ele disputou já clássico pela Itália, né? Então, são caras que carregam aí a bandeira brasileira literalmente pelo mundo todo e certamente ajudam e impactam, né, na construção dessa liga. O Rienzo, inclusive, acho que bastidores também, né? Não só como atleta, mas ele deu a entender aí da participação como embaixador mesmo, né, da imagem do esporte da liga. Ele certamente está envolvido aí
nesses bastidores, nesses meandros aí, porque é bem a cara dele mesmo. Ô, João, como a gente comentou esses dias aqui, futuramente voltaremos para trocar tapas. Não temos tema definido ainda, porque barraram o nosso tema, mas uma trocação de tapa tem que acontecer. Uma delas era sobre estatísticas, arremessos, e eu disse que o Bartolo Colon é o Cy Young mais fake da história. O Cy Young mais fake da história foi e arremessou 4 entradas perfeitas nesse showcase. Chupa. Exatamente. E o Karan Patel, que foi primeira escolha overall desse draft da Baseball United, arremessou 1.2 entradas, cedeu 2 corridas, 4 hits, só 4 strikeouts. Posso afirmar aqui um bust completo, porque você tem a oportunidade de draftar o Panda Sandoval, que bateu um home run de 6 corridas no Bunny Mountain, e você não consegue draftar o melhor jogador disparado dessa liga para draftar um americano indiano só para fazer marketing com o pessoal da Índia, por favor. Então, fica aqui um registro do primeiro bust da história da Baseball United, fica o registro do home run de 6 corridas do Pablo Sandoval, que tinha um corredor na terceira e na segunda, era o Moneyball Moment, ia ser um de 3, só que como era esse Moneyball Moment, virou um home run de 6 corridas. Aí o time do leste ganhou o jogo por 9-5 com o time do oeste nesse jogo 2. Fica o registro de como a Baseball United está se desenrolando, e esse foi o showcase, 1-1, como os donos queriam que fosse, eles queriam que terminasse 1-1. Fernandão, a gente pode falar que o home run do Pablo Sandoval é o maior home run da história? Dentre tantos outros que o Sandoval já rebateu, gigantescos, esse sem dúvida alguma, em termos de números de corrida, nunca vai ser superado, né? Um Grand Slam tem 4 corridas, né, quando é rebatido, e o Sandoval conseguiu o milagre de, num home run com 2 homens em base e ele no home plate, fazer 6 corridas. Então, sem dúvida alguma, é o maior home run da história do beisebol. A La Cricket, que é a maior rebatida possível das 6 corridas. Tá lá, então tá explicado. Tá tudo explicado. Os caras querem de fato se aproximar do cricket. Mas, Felipe, Nathan, só um complemento, né, sobre esse assunto. Eu acho que esse jogo das estrelas ele tinha tudo para fazer exatamente isso, né? Chamar atenção e captar o interesse de espectadores. Para um público que não está acostumado, né, com o beisebol, que é de corrida a corrida, né, principalmente comparado com o cricket, que as pontuações são bem elásticas. Esse tipo de mecanismo, espero, né, que não esteja presente em liga, né, no dia a dia, mas para Jogo das Estrelas é super legal, né? A gente falou já na época do Jogo das Estrelas da MLB que ficou chato, né, porque ele perdeu a utilidade, né, não vale nada, e ele continua um jogo meio jogo, né, assim, não tem nada de diferente. Então essas iniciativas aí que fazem com que o público tenha um momento de, que diferente daí, que legal, nossa, um home run de 6 corridas, eu acho válido justamente para chamar a atenção do público, que era o grande objetivo. Tá, Felipe, prosseguindo para o beisebol ao redor do mundo, não é tão ao redor assim porque é do nosso lado, a gente vai ter agora o sul-americano de beisebol sub-18 e o Brasil vai participar entre os dias 5 a 9 de dezembro. Eu quero chamar a atenção aqui porque na nossa pauta está do dia 54 ao dia 9 de dezembro. Então, fica aqui a piada em Salta, na Argentina. O Brasil do sub-18, como você já pontuou, é muito bom, tem um futuro talvez brilhante, a gente não sabe ainda porque é incerto o beisebol nessa cidade ainda, mas trouxe bons resultados na última Copa do Mundo e um elenco que tem bastante nomes importados. Pois é, Nathan, a gente destacou no começo do ano, né, a equipe do Brasil que participou da Copa do Mundo do ano passado, né, 2022, que tinha uma série de atletas, todos daqui, acho que com exceção de o Kenzo, que joga no Japão, muitos foram depois, né, da Copa para universidades nos Estados Unidos e no Japão. Essa seleção tem pelo menos 3 nomes, e perdão se vocês estiverem ouvindo, tiver mais de um, mas vamos lá, o Dylan Dubovic, o Brian Sornas e o Arthur Sugiguchi são 3 atletas que a gente chama importados, né? São brasileiros, óbvio, filhos de pais brasileiros, enfim, tem
podem competir pelo Brasil normalmente, como eu e você, estão fazendo parte dessa seleção que vai disputar o Sul-Americano, um torneio bem enxuto, mas mostra aí que particularmente é o que eu acho que todos deveriam, né, prestar atenção olhando para o futuro, porque a gente falou depois dos Jogos Pan-Americanos do processo de renovação da seleção brasileira adulta, né? A galera do Sub-18, a partir do ano que vem, com 19 anos, começa a integrar esse time, né, podendo ser convocado. E aí é o mesmo caso de nomes como Bobichete, como Bo Takahashi, o Bo joga no Japão, né? Mas o Ian Gomes, enfim, caras que são filhos de brasileiros, netos de brasileiros, que podem competir pelo Brasil, mas não nasceram no Brasil e ainda assim eles fazem parte da seleção, né? Lembrando que quanto mais próximo de cenários profissionais, como é o caso dos Estados Unidos e do Japão, mais chance desses jogadores desenvolverem de fato para serem profissionais. Isso causa um impacto absurdo em termos de seleção brasileira, porque a gente que tem rodagem no jogo, a gente viu como isso faz diferença nesses Jogos Pan-Americanos. Então, destacando esses 3 nomes aí, o Arthur, o Brian e o Dylan, existem outros também, mas esses principalmente são grandes destaques aí dessa seleção, que tem outros nomes, né? Tem o Nuno, o Nicolas Caio, enfim, essa galera que já jogou aí outros torneios pelo Brasil, estavam naquela seleção que bateu uma marca que o Brasil há tempos não alcançava, né, em termos de ranking. Vamos ficar de olho nesse torneio, né? Tiro curto, uma semaninha de jogos. Não sabemos ainda se vai ter transmissão ou não, mas certamente pelas redes sociais você consegue acompanhar com bastante tranquilidade, né? As redes sociais da seleção, a gente falou semana passada, @brasil.u18. Tem todos os jogadores, os perfis, nome, foto, onde joga. O trabalho que o pessoal de fotografia está fazendo é muito bom. E tinha mais alguma coisa que eu ia falar? Semana que vem, provavelmente, né, até semana que vem, a gente disponibiliza uma entrevista que ainda será feita com os técnicos, né, para a gente poder falar um pouco sobre esse processo de renovação, até porque os técnicos do Sub-18 também são caras novas, né, o que é muito legal ver esse processo todo de novos nomes assumindo protagonismo no beisebol brasileiro, coisa que a gente sempre fala, né, que é importante ter essas renovações e ter gente nova trazendo novas ideias, novas performances e novas experiências para a seleção brasileira, porque isso fatalmente impacta no futuro do beisebol do nosso país. Então, como o nosso podcast hoje é uma versão mais rápida, acelerada, consequentemente pior, mentira, tô zoando, a gente vai fechar aqui a parte alta e volta na parte baixa das ideias. Queria pedir desculpa a todos de antemão, que eu estou meio desligado, porque meu TDAH tá pior que o normal ultimamente, então tá uma merda de focar. E, Fernandão, estão fazendo agora aí uma eleição do pior brasileiro de todos os tempos. Então eu vou puxar aqui a nossa eleição do pior jogador de beisebol de todos os tempos. Você começa. Pior jogador. Onde é que isso estava na pauta? Peraí. Exatamente, tem que pegar de surpresa. Natanzinho, assim, eu vou falar de um cara que eu vi recentemente, embora ele tenha tido destaque no Japão, afinal de contas, a bolinha do título caiu na mão dele. Acho que o Sheldon Noyes é um cara que, eu vou dizer, poucas vezes eu vi um cara tão ruim na MLB quanto o Sheldon Noyes. É isso. Em breve eu pergunto aos outros, porque tem que ser espaçado no podcast para gerar engajamento, reter o público nessa nossa eleição aqui tão maravilhosa. Então, Fernandão, continuando com você, agora um papo que está na pauta, o Cardinals trouxe mais um nome de starter pitcher, né? A gente comentou no último podcast como os caras estavam montando a rotação, não era a rotação dos sonhos, mas comparado com o que eles tinham no último ano, eu acho que foi uma adição maravilhosa. As duas últimas já eram, e agora com o Sonny Gray, que vem provavelmente para ser o número 1 do time, muito melhor. A rotação dos Cardinals não é a melhor coisa do mundo, mas eu acho que é ok, é minimamente confiável. O Sonny Gray é um bom nome e os outros que eles trouxeram também. Então acho que o Cardinals está indo no caminho certo. Não gastando tanto dinheiro assim na sua rotação, mas trazendo nomes que são minimamente confiáveis e podem te entregar alguns quality starts no ano. A gente falava aqui na semana passada, né, que Kyle Gibson e Lance Lynn não seriam os caras para
conduzirem essa rotação, mas para assim comporem aí a rotação, porque são dois caras experientes e que podem entregar alguma coisa positiva para o time, e que de fato os Cardinals precisavam de um ou dois arremessadores para figurar ali entre os dois melhores dessa rotação, e sem dúvida alguma o Sonny Gray é um desses caras. Ainda acho que precisa de mais alguém para consolidar de fato a rotação. Eu não acho que o Steven Matz seja um cara confiável para permanecer nessa rotação, mas a chegada do Sonny Gray traz solidez e quem sabe, né, Natanzinho, num time em que ele possa ter um pouquinho mais de ajuda ofensiva para ganhar os jogos, né? Afinal de contas, nós estamos falando de um cara que na temporada passada pelo Minnesota Twins teve 32 jogos, uma campanha de 8 vitórias e 8 derrotas, para um arremessador que teve um ERA abaixo de 3. É muito estranho que ele tenha um placar de vitórias e derrotas de 50%. Claro, essa não é uma estatística relevante mais para arremessadores, mas quando a gente olha para esses números do Sonny Gray, o que ele fez em termos de strikeouts, o que ele fez em termos de corridas merecidas de média, e o que ele teve de vitórias e derrotas, é estranho que ele tenha tido uma campanha de 50%, muito porque os Twins não conseguiram contribuir com ele quando ele estava em campo. Vamos ver se num time que tem, sobretudo, Nolan Arenado e Paul Goldschmidt, isso muda. É claro que, como você disse, não é a melhor rotação do beisebol, né? A chegada do Sonny Gray incorpora um pouco mais essa rotação dos Cardinals, mas quando foi anunciada a contratação do Sonny Gray, muitos torcedores dos Cardinals e alguns torcedores de outros times colocaram já os Cardinals como um time certo na World Series. Eu acho que ainda falta bastante coisa, sobretudo quando a gente pensa que outros times da Liga Nacional devem ir atrás de jogadores um pouco mais pesados do que esses que o Cardinals trouxe até agora. Eu estou falando de Yoshinobu Yamamoto, estou falando de Shota Imanaga, estou falando de, sobretudo, Shohei Ohtani, mas, sem dúvida alguma, a gente pode projetar, pelo menos para o que os Cardinals têm feito até agora, um 2024 bem melhor do que foi o ano de 2023, me desculpa. Então, pelo menos em termos de rotação, eles estão conseguindo construir alguma coisa mais sólida. Ainda acho que falta alguns nomes, mas Gray, Lin e Gibson são bons nomes, sim. Cara, eu não sei quem botou o Cardinals na World Series, mas calma, né? Meio complicado. Quem vai chegar na World Series não estamos falando, Felipe? O Detroit Tigers trouxe aí o melhor japonês do beisebol, Kenta Maeda, que nada mais, nada menos é uma atração para Shohei Ohtani e Yoshinobu Yamamoto, que vão parar lá também no time do Michigan. Mas falando sem brincadeiras agora, o nosso queridíssimo Fefux perguntou lá no grupo qual era a projeção do Tigers para a próxima temporada, se ele podia sonhar ou não. Eu até discuti com o Vitor Salviano. Acredito eu, agora opinião pessoal aqui, eu acho que os Tigers são um time que, se bobear, podem ganhar a divisão. Já ficaram em segundo nesse último ano, negativo, é verdade, mas não é uma divisão que você consegue ver nenhum time disparando tão à frente assim, a não ser o João, que aposta no Twins para a World Series. Mas, querendo ou não, é uma divisão que dá para brigar, a depender de como o Tigers melhore e a depender de como eles gastem nessa free agents, né? Eles têm nomes para chegar ainda da farm, que é uma farm boa, e, querendo ou não, tem dinheiro para gastar, tem muito dinheiro sobrando. Então, se gastarem bem, quem subir bem, eu não vejo como nenhum absurdo ver o Tigers ganhando essa divisão, mas o papo aqui é sobre o Kenta Maeda, que volta de lesão do Twins e vai jogar agora pelo Detroit Tigers. Você vê, né, Nathan? Eu acho que eu enxergo, né, o Tigers com o mesmo problema do Cardinals, que é a dificuldade de você reconstruir, né? A gente fala muito de rebuild, que deveria ser um processo simples, né? Você passa para frente jogadores velhos com contratos altos para poder, aos poucos, construir um time novo em torno de um ou outro jogador. E, cara, é muito difícil esse processo. O Tigers já está há anos nessa, já disse que acabou o processo de rebuild, não chegou em lugar nenhum. Vão perdendo, né, as referências. O Tigers acabou de ver a aposentadoria do Miguel Cabreira, o Cardinals está vendo desfazer um time que por eras jogou em St. Louis.
É óbvio, o Kenta Maeda não vai resolver nenhum problema que o Tigers tem. Talvez ele se equipare, né? Passa a ocupar o lugar que o Eduardo Rodrigues ocupou, né, esse ano, de ser um mentor para novos jogadores, mas ainda assim falta muito, né? A esperança é o que você falou, quando você olha para a divisão em que outros times também estão, de certa forma, capengando, né? O próprio Twins é o time que perdeu justamente o Sonny Gray e o Kenta Maeda, né? E vai entrar nessa temporada com menos do que tinha esse ano. É um detalhe, né? Às vezes, esse ano, várias vezes a gente viu oscilar entre. Às vezes o Tigers estava bem, às vezes o Cleveland estava melhor, no fim o Twins acabou ganhando a divisão, mas, como você falou, no susto aí pode ser que um outro time surja, né? Literalmente todos têm alguma chance. Talvez o White Sox é o único que está fora dessa corrida, porque realmente não vai para lugar nenhum, né? Mas o João tá falando do Royals, realmente. O Royals é um time difícil de se apostar, né? Começa bem e cai. Mas é isso, assim, a gente fala muito da montagem do time na pré-temporada, que, cara, tem muita água ainda para rolar, até começar o Spring Training, e aí durante o Spring Training, até, de fato, né, a data limite para assinaturas, muita gente ainda vai trocar de equipe, muitos jogadores sem contrato ainda vão surgir, né, nas equipes, muita gente vai se destacar no Spring Training e ganhar chance no time principal. Então esse time que a gente está vendo agora no caso do Tigers pode mudar bastante, óbvio, para melhor, né? A gente tem opções ainda dos times trocarem. Todo time, toda franquia que tem jovens talentos disponíveis é um perigo, né, em termos de competição, porque é quem tem ativos para trocar. Se você tem espaço na folha de pagamentos e se você tem ativos jovens para trocar, você se torna um time com potencial, né, de trazer grandes medalhões aí que competem, que pesam, né, numa competição a longo prazo. Então, eu também não descartaria o Tigers, porque ainda é muito cedo, se tratando de uma divisão tão fraca como está sendo, né? Como vem sendo a Liga Central a divisão central da Liga Americana. Eu particularmente gosto do Maeda, eu acho que ele seria uma peça legal para praticamente todas as equipes. Teve um ano muito ruim, né? Muito irregular por conta da lesão. Ele saiu, voltou, se machucou, saiu de novo, mas enquanto jogou, colocou bons números lá. Um jogador que queima entradas, né? Muito bem, então acho que é um acerto aí. Eu achei que ele não iria para um Tigers da vida, talvez fosse para um contender, né? Mas que bom que o Tigers conseguiu uma substituição legal para a saída esquisita, né, do Eduardo Rodrigues recentemente aí anunciada. João, pensa rápido, explica X ou Bacon. O ex-WOBA é o esperado do WOBA. O WOBA ele mede a presença em base do jogador, dando uma qualificação para cada maneira que ele chega. Ou seja, uma rebatida dupla pesa mais do que um walk, porque ele vai ganhar mais bases e tu vai impulsionar corridas, logo ele tem um valor diferente para o time. O ex-WOBA com, ele vai pegar o ex-WOBA do jogador, mas apenas das bolas rebatidas. Vai tirar o walk, vai tirar terceiro strike dropado, vai tirar infield hit não, infielder choice, vai tirar tudo isso, vai pegar só o contato, vai pegar o ex-WOBA do contato e daí vai ter um número bem diferente. É uma estatística que ela vai medir muito mais a precisão do swing, vai medir muito mais a eficiência do swing. Em outras palavras, ela mede quão bonito é o swing do jogador. Oi, João, só queria ver se tu estava esperto, tu tava parecendo meio deslocado e meio desligado, então eu fiz uma pergunta para você responder rápido, você não consegue responder algo rápido. Mas, você queria falar de Reds, fala de Reds agora, fala do teu bullpen, fala de free agents, fala do que tu quiser. Agora a gente tem um starter pitcher, a gente tem o Nick Martini, que veio do Padres, ele jogou mais de 100 entradas ano passado e vai provavelmente ser o quinto da rotação. Provavelmente o Brandon Williamson, a equipe não confiou muito na segunda metade dele e vai mandar ele para começar o ano na AAA. Então a rotação do Reds fica em Hunter Greene, Nick Lodolo, Graham Ashcraft, Andrew Abbott e agora o Nick Martini. E veio também, eu sempre esqueço o nome dele, mas veio um dos closers do Minnesota Twins. Também o Twins se desfazendo de arremessador. Olha só, eu falar bem deles, eles fazem isso. Eu não esperava que o Pagan não fosse renovar. Emílio Pagan, que ele tem um problema muito grande que se chama flyball. Ele é um reliever de flyball, ou seja, para ele fazer eliminação, ele geralmente faz isso por contato alto. O que no Great American Ballpark, estádio do Reds, é uma má ideia, porque é o estádio que de longe tem a maior incidência de home runs, porque também tem os muros muito próximos. Imagina o Yankee Stadium, só que com o campo esquerdo sendo o direito e o central também.
Então é isso. Ele pode melhorar, ele pode ser consertado. O time do Reds ele tem muita eficiência em melhorar changeups e sliders. Todos os arremessadores do Reds ou tem changeup ou tem slider. Eles são muito bons nisso, muito, muito bons. E ele tem um repertório muito parecido de stuff e de arremessos com o Fernando Cruz. O Fernando Cruz foi o nosso melhor reliever depois do Alexis Dias. Então ele basicamente pegou a cópia do Fernando Cruz, que foi ano passado o rookie, e pegou um jogador que pode servir de closer para quando o Alexis Dias já tiver feito muitos jogos consecutivos. É uma excelente adição para o Reds, vai ajudar bastante. Agora o Reds sai do calvário de starter pitcher, vai finalmente se livrou daquelas nabas que tinha o Shandon Little, se livrou de Hert Harambe, se livrou de um monte de arremessador que não servia para nada e agora está finalmente tendo algum stuff dentro desse bullpen. Felipe, qual é o pior jogador de beisebol da história? Ai, rapaz, você me coloca em situação difícil, né? Mas eu vou apontar o time de 2020 do Boston Red Sox. Pode escolher o que você quiser aí, com exceção de Devers, J.D. Martinez e Xander Bogaerts. Todo mundo junto. Péssimo time. Horrível. Um dos arremessadores, acho que é Dylan Covey. Se eu não me engano, é esse o nome do cara. Zach Godley. Péssimos, terríveis. As férias vão chegando, a gente fica assim, Fernando, não, semana que vem a gente tem que falar em ligas latinas, tá? Eu oficialmente entro de férias, oficialmente não, eu entrego tudo que eu tenho para entregar na faculdade nessa sexta, então eu vou estar de boa na próxima semana, a gente tem que voltar para falar de ligas latinas, mas falando de MLB ainda, a gente teve tempo, mas não comentamos sobre os MVPs, né? Fizemos o podcast no dia que seriam anunciados, não foi surpresa para ninguém, ambos escolhidos por unanimidade, Shohei Ohtani de um lado e Ronald Acuna Jr. do outro. Nathan, o que você falou surpresa zero, né? Talvez se há algum tipo de surpresa, bem pouca, seria a unanimidade para os dois. Afinal de contas, não pelo lado da Liga Americana, porque acho que o que o Ohtani fez enquanto saudável, né, arremessando e rebatendo, era algo que caminhava para talvez a maior temporada de um jogador na história da MLB, pelo menos. Eu não sei do beisebol, mas pelo menos da MLB, certamente. Lá pelos lados da Liga Nacional, ainda houve, né, pelo menos naquele mês de agosto do Mookie Betts, né, uma conversa de o quanto o Mookie Betts poderia ser uma ameaça para o prêmio de MVP do Ronald Acuna, mas no final das contas, nem esse mês maravilhoso de agosto do Betts foi suficiente para roubar um votinho de primeiro lugar do Acuna e ele ficou com todos os votos de primeiro lugar, assim como o Mookie Betts ficou com todos os votos de segundo lugar na eleição de MVP da Liga Nacional. E, de fato, Acuna e Ohtani, o Acuna colocando uma temporada estrondosa em termos de produção ofensiva e, sobretudo, de roubos de base, né? Icônico aquele momento em que ele, quebrando o recorde de roubos de base para uma temporada, ele retira a base e levanta, assim como fez o Rick Henderson quando bateu o recorde de roubos de base na história da MLB. Fora o que ele fez de home runs, fora o que ele produziu de corridas impulsionadas, anotadas. E o Ohtani, como eu disse, né, se a gente tivesse tido a sorte de ver o Ohtani até o final da temporada arremessando e rebatendo, não sei se a gente teria um cara ganhando MVP e ganhando também o Cy Young da Liga Americana. A verdade é que o prêmio está em ótimas mãos. Esses dois caras, de fato, encantaram, né? E vamos ver o quanto que o Acuna vai ser capaz de, como a gente falou ao longo da temporada, né? O Acuna só vai ser quebrado por alguém como ele mesmo, e ele mesmo tem chance de quebrar todos esses números que ele colocou em 2023 na temporada que vem. Vai ser lindo ver o Acuna jogando pelos Braves, vai ser lindo ver o Ohtani jogando pelos Dodgers. Felipe, você percebeu que tem sinais das pessoas que a gente percebe, né? Quando o Bruna fecha a cara, eu sei que ela tá puta comigo. Quando você conversa menos, eu sei que você tá puto comigo. E o Fernandão, ele me chamou de Natan, velho. O cara me chamou de Natan. Nossa, Fernandão, eu fiz o que pra tu? Nossas relações estão abaladas aqui. Você acredita que quando eu te chamei de Natan, dentro da minha cabeça eu fiquei perguntando por que eu chamei o Natanzinho de Natan? Eu não entendi também.
É foda, né? Porque. Não É sei. o calor, se eu Natan. O calor tá calor. deixando a gente mal. É Eu foda, não sei né? se eu quis dar um ar mais profissional ao nosso podcast, por isso eu te chamei de Natan, mas me perdoe, Natanzinho para sempre, meu lindo, meu lindão. Obrigado. É porque hoje a gente tá no modo mais avoado. Ô, Felipe, MVP, eu tô tão atacado na minha cabeça aqui de déficit de atenção que eu não ouvi uma palavra que o Fernandão falou depois do Natan. Foi inacreditável. Então, vamos voltar aqui, vamos falar de MVP Shohei Ohtani, maior jogador da história. É engraçado, né, que essa temporada a gente pode talvez ter visto Shohei Ohtani pela última vez arremessando e rebatendo. É um grande talvez nessa questão, mas a possibilidade existe. Então, a temporada de 2023, a gente teve muitas unanimidades nos prêmios. Acho que talvez, falando aqui um grande talvez, a gente pode pesquisar depois, a temporada com mais prêmios dados de forma unânime. Pode ser, de fato, a temporada que a gente vai olhar para trás e pensar que foram os dois melhores MVPs em muito tempo, ou da história, porque de um lado, você tem um cara que, mesmo sem arremessar no final da temporada, o WAR dele foi para 10, lá para casa dos 10, e o Ohtani ainda assim, não lembro agora, o João foi quanto? 8? Não vou lembrar. 9 de WAR pro Ohtani, João que lembra esse número de cabeça, mas mesmo assim o Ohtani, uma aberração, arremessando e rebatendo no ano que ele ganhou o World Baseball Classic da forma que ganhou, e de outro lado, o Acunha fazendo a maior temporada da história de um leadoff, né? Então, o ano de 2023, com muitas unanimidades, mas nenhuma injusta, até porque tem como é meio difícil ser injusto com unanimidade. Natan, eu tenho uma observação, né? Para mim, esse deveria ser o terceiro prêmio de MVP consecutivo do Ohtani, tá? Eu fiquei com a impressão que talvez ano passado tenha sido muito mais emblemático o que o Ohtani fez. Independente disso, se você é desses que ainda questiona, né, não sabe, será que sim, será que não, Ohtani, chega aí, entra no bonde, tá tarde, mas sempre é tempo, porque este é o melhor jogador da história. Simples assim, ele é o melhor atleta a ter pisado num campo pelo que faz, né? Tem rebatedores melhores? Tem. Tem arremessadores melhores? Tem. Ninguém faz o que o Ohtani faz ou fez até hoje, né? Eu acho que talvez ele ainda volte, né, a arremessar, talvez não na intensidade que tá, provavelmente, sei lá, vai virar um reliever, alguma coisa assim. Ele fechou o jogo, né, no World Baseball Classic, então tem essa possibilidade. O Ohtani lida muito bem com a pressão, mas o fato é que no ano que a gente vê caras como o Ohtani jogando a partir de certo ponto, né, machucado e não jogando mais, ele ficou acho que 1 mês e meio sem jogar e ninguém chegou perto do que ele já tinha feito na temporada, né? Então ele ganhou com folga ainda de tempo de jogo. E o Acunha também, né? A gente comentou durante o ano como algumas atribuições, né? Aliás, algumas estatísticas que ele ganhou como leadoff dizem muito mais respeito ao time que joga com ele, mas ainda assim, ele bateu recordes assustadores que, para a posição de primeiro jogador, né? Um cara que tá lá no começo do jogo, o que ele fez é realmente impactante. E aí, felizmente para nós, né? Se você acorda triste um dia, fala assim, poxa, minha vida tá sem sentido, sei lá o que eu faço. Lembre-se que você está vivendo no mesmo período em que Ohtani e Acunha estão jogando. É simples assim. Você está vendo os nomes que lá na frente, daqui 20, 30, 40 anos, as pessoas vão olhar para trás e falar, caramba, esse cara jogou beisebol, deve ter sido muito louco acompanhar, né? Tá sendo super legal. É uma pena, né, que o Ohtani tenha se machucado e vai dar uma reduzida boa aí na carreira, mas para quem conseguiu acompanhar esses últimos 3 anos, principalmente, né, de conquistas do Ohtani na Major League Baseball, no beisebol internacional, e daqui para frente, o que o Acunha vai fazer, olha, que bom que estamos aqui presenciando tudo isso. João, qual é o pior jogador da história do beisebol? Mike Minor, eu não me lembro de nenhuma partida dele cedendo menos que 5 corridas merecidas pelo Reds. Foi simplesmente assustador. Eu tenho pesadelos com ele e Curt Casali sendo a bateria do Reds. Não fala do Casali, canalha. Horrível! Troca por Blake Sabol. O Casali, ele é bem querido no grupo dos Giants, ele tem um apelido muito carinhoso que o nome é Curte Casadas.
O grandioso, o maior de todos. Inclusive, acho que tem uns recordes pelo Giants, depois eu falo. Ô, João, voltando pro papo aqui, para não me perder no raciocínio, que eu tô me perdendo fácil hoje. Eu não sei se isso é impressão. Eu comentei algumas coisas de impressão mais cedo esse ano, e depois, quando acharam os números, a impressão se provou correta. Essa daqui eu não vou falar que tá correta, mas eu tenho a impressão que o Ohtani não... À medida que o jogo vai passando naturalmente, como todo arremessador, quando ele enfrenta a line-up pela terceira vez, ele não vai tão bem assim. Então, caso aconteça do Ohtani se tornar reliever, eu sempre tenho a impressão que ele começa muito bem seus jogos. Tudo que eu falo aqui agora é impressão. Por isso que eu pedi até para ver se tu conseguia achar esses números. Não sei se é fácil de achar assim, mas já vi gente falando. Então, era só para comentar mesmo, que eu acho que o Ohtani como reliever, como closer, caso aconteça, pode ser algo sobrenatural. Vai ter menos impacto, é claro, do que se ele fosse um abridor ainda, mas ainda assim seria um baita de um closer, caso aconteça, é claro. Bom, se o defeito que a gente achou do Ohtani seria ele enfrentando uma lineup pela terceira vez enquanto arremessa, sendo que ele teve 180 de WRC+, e foi o rebatedor mais prolífico do beisebol esse ano, aí é simplesmente caçar defeito. Se o defeito dele é esse, bom, toca 600 milhões no peito dele e vem pro meu time. Simples assim. Eu tô procurando esse dado até o fim do podcast, pode ser que eu ache. Ou talvez não. O defeito do Ohtani é que ele lança muito walk, cara. Acho que é o pior defeito do Ohtani, é esse, não? Olha, todo arremessador de strikeout vai ter walk. É impossível tu ter uma taxa alta de strikeout e uma taxa alta de walk. Em compensação, o batting average against dele, batting average contra dele tá abaixo de 200. E ele tem um OPS contra muito bom. Ele cede walk, mas ele consegue eliminação. A gente acabou de ver o Blake Snell ganhando um Cy Young, mesmo tendo 13% de walk, sendo o pior em walk, sendo Cy Young da história. Em comparação, George Kirby tem a melhor taxa de walk da história e não é nem o terceiro da rotação do Mariners. É isso, confirmado. O Ohtani vai ser um sucesso nos Giants, cara. Vai ser maravilhoso. Falando em Giants, falando em Califórnia, falando em Costa Oeste, aparentemente o nosso queridíssima, no caso, cidade de Oakland, tem um novo time de beisebol, cara. Eles não ficaram uma semana, parece aqueles caras que terminam com a mina e na semana seguinte já tá com outra. Os caras não esperaram nem o corpo esfriar, né? Então, de fato, Oakland Ballers é o novo time da cidade, um projeto, né, de dois amigos de ensino médio, Paul Friedman e o Brian Carmel. Os dois se juntaram para criar um novo time na cidade de Oakland. Afinal de contas, como eles mesmos disseram, né, nos roubaram o nosso time, nos roubaram nossa paixão pelo beisebol, mas a gente não vai deixar isso morrer aqui de forma alguma, e já criaram esse novo time. Não vão nem esperar a ida de fato, né, do Oakland A's, dos A's para Las Vegas, não do Oakland A's, mas dos A's para Las Vegas. E aparentemente, né, Natanzinho, eu andei dando uma lida nesse projeto desses dois amigos aí no Oakland Ballers, e é algo bastante bem estruturado, viu? Porque ele já tem um ex-manager do Seattle Mariners como o presidente de operações de beisebol, né, o Dan Wakamatsu, foi manager dos Mariners em 2009 e 2010, foi também manager do Texas Rangers num pedaço de 2018. Tem o Micah Franklin, que foi um ex-outfielder do Cardinals como o manager do time, e ainda já juntaram aí $2 milhões para poder fazer uns acertos, né, e ajeitar as operações nos dias de jogos no Laney College Stadium, que vai ser onde o time do Oakland Ballers vai jogar. $2 milhões para poder colocar um pouco mais de assentos nesse pequeno estádio, é um estádio de Junior College, e também para já trazer as suas barraquinhas, restaurantes, lanchonetes e outras coisas mais. Então nós estamos falando de um time que nasce com alguma projeção interessante, nasce no entorno, né, de um momento bastante crítico para a franquia dos A's, sobretudo porque a gente está falando de uma franquia que nos últimos tempos tem sido lastimável, mas também porque é uma franquia que sai de uma cidade onde ela foi muito feliz, onde ela foi muito vitoriosa,
deixando um sabor de traição na boca de todos os seus torcedores. Haja vista o que esses caras, né, o que esses torcedores fizeram em Oakland nas últimas temporadas, seja não indo nos jogos regularmente, seja fazendo um protesto de ir ao jogo e ali protestar efetivamente contra o time. Mas agora o Oakland Bees, como já é conhecido o time, vai integrar uma liga independente, a Pioneer League, que é uma liga de 10 times, uma liga que circula ali entre a Califórnia, Montana, Idaho, Utah e Colorado. É uma liga que nenhum dos seus times, nenhuma das suas franquias tem uma ligação direta com alguma franquia da MLB, mas a liga em si recebe apoio e divulgação e aporte da própria MLB, embora as suas franquias não tenham nenhuma ligação com nenhuma franquia da MLB, mas é uma liga que, como outras ligas independentes, também agora, sobretudo por conta do Oakland Bees, vai passar a fazer algum tipo de burburinho aí na imprensa estadunidense, mundial, que cobre beisebol, pelo menos até a gente ver de fato como é que esses caras vão se sair jogando beisebol. E é interessante, né, Natanzinho, e Mestre, Joey, todo mundo que veio ouvir a gente aqui, né? A gente tinha o Oakland A's e agora a gente tem o Oakland Bees. Até acabar o Ballers e vir aí o Oakland Seas, o Oakland Comets, e aí vai ser o Oakland Seas. Vamos ver. Então eu vou chamar o nosso walk-off. E para quem tá curioso, para mim o pior jogador de beisebol da história é qualquer um que joga nos Dodgers. Tá bom, Fernando? Até o Ohtani quando jogar lá? Não, se ele for jogar para lá, ele morreu para mim. Ele sabe disso, já trocamos mensagens no Instagram sobre. Ah, ele já sabe disso. Já sabe, se ele for, ele morreu para mim. Nunca mais Tá ele certo. volta nesse podcast. Tá certo. Mas, Fernandão, para você, quem vai entrar no Hall da Fama esse ano? Natanzinho, muita gente, né? A gente tem uma eleição com os caras que vão pela primeira vez e alguns que já estão lá desde algum tempo, né? Todo mundo que tem pelo menos 5% na votação do ano anterior volta para o próximo ano. Dos caras que estão pela primeira vez, eu vou com um histórico catcher do Minnesota Twins, eu vou com o Joey Mauer, eterno catcher do Minnesota Twins, sempre jogou por lá. Depois, por conta das lesões e concussões, acabou tendo que fazer uma transição para a primeira base. Não foi tão espetacular como ele foi como catcher, mas eu aposto no Mauer indo pela primeira vez, já na sua primeira votação. E o Todd Helton, né, segunda base do Colorado Rockies, vai, até que enfim, agora no seu 6º ano de eleição, depois de na temporada passada ter tido 72,2% de votos, acho que nesse ano os 75% ele vai conseguir para ser eleito, e aí vai ser um jogador dos Rockies lá no Hall da Fama. É impressionante como mentes brilhantes pensam igual, porque eu ia falar a mesma coisa, Fernandão. Eu ia falar a mesma coisa. Eu tô com o Joe Mauer porque eu sou fã de catcher, e o Joe Mauer é maravilhoso. A gente tava até discutindo no grupo esses dias, não sei se você viu, Felipe, alguns caras não votando no Mauer, e a gente levantou aquela questão. Pô, às vezes você pega o cara não votando em um jogador de um ano, sendo que ele ainda tem votos disponíveis, e vota em anos seguintes pelo simples fato de não vai ser no primeiro ano. Cara, isso é uma idiotice sem tamanho. Eu não sei como explicar isso, mas meus palpites eram os mesmos do Fernandão, só queria deixar isso claro. Os seus agora, por favor. A votação, né? Até a gente conversou um pouquinho antes do programa. Não, é difícil a gente ficar ruminando, né, o tema, porque o critério já é muito esquisito, quem vota é mais ainda, e aí a gente fica patinando nisso, né? Pô, tem gente que acha que o cara não merece da primeira vez, mas merece. Que diferença faz? O cara vai entrar de qualquer jeito. Ser unânime, não ser unânime. Para mim, o caso mais emblemático, né? Tem um cara como Ken Griffey Jr., teve alguém que um dia falou: não, esse cara talvez não mereça. Como não? Como não? Sabe? É bizarro, bizarro. Mas enfim, eu voto com vocês. Acho que Joe Mauer será um dos. E aí, Nathan, cabe um negócio, né? O Fernandão talvez sinta a mesma coisa. Todos os nomes que estão competindo eu vi jogar, né? Então tô
tô ficando velho, tô entrando na fase já que talvez nas próximas 2 comecem a surgir nomes que eu vi começar a jogar, né? Então, acho que o David Wright dessa lista aí é um dos mais novos, começou em 2004, em 2007 eu já estava assistindo, né? Então, nos próximos anos eu vou começar a ver os caras que foram calouros do ano aí competindo. Eu acho que além do Joe Mauer, um que talvez tenha chance de entrar pela primeira vez é o Adrian Beltre. Não é um grande nome no sentido de grandes conquistas, né? Mas eu acho que tem um case interessante, né? O Beltre sempre foi um jogador de referência, né, nas equipes que passou, mas se tratando aí de Hall da Fama, certamente a gente vai ser surpreendido negativamente. E aí, entre os nomes que vão entrar, né, não pela primeira vez, eu acredito, né, que um dos dois aí, tanto o Manny Ramirez como o Alex Rodrigues, um dos dois certamente vai entrar. Eu acho que o A-Rod pode até ser que entre nessa, né? Na primeira ficou o argumento, né, dos esteroides pesarem, mas eu acho que o A-Rod ele vai ter um espaço aí nesse grupo invariavelmente, por se tratar de um jogador do Yankees, né, tem um peso gigantesco, óbvio, mas também porque os números que colocou antes das polêmicas aí dos esteroides são dignos, né, aquela velha discussão, né, um Hall da Fama que tem tanta gente polêmica, não ter esses caras é muito esquisito. Então, tu falou de jogadores que você viu começar a jogar. Tem o Poser, né, que vai entrar daqui a 2 anos. Eu não lembro agora quantos anos são necessários, mas você viu ele ser calor do ano lá em 2010. E, cara, o único motivo do A-Rod entrar e o Barry Bonds não entrar é porque ele jogou nos Yankees. Porque é o mesmo motivo do Big Papi tá lá. Mas eu não vou falar disso agora, porque senão eu vou ficar puto. João, você que é um grande entusiasta do Hall da Fama, por favor. Olha, eu acho que ninguém entra no primeiro ano. O dos questão de primeiranistas, ninguém entra, mas se eu tivesse o poder de voto, quem eu votaria aqui? Seria Adrian Beltre, Joe Mauer, pelo simples motivo de WAR/162, por causa que por nenhuma outra estatística ele seria Hall da Fama, mesmo sendo a posição de catcher ter requisitos menores e ter muito menos catchers Hall da Fama, por nenhuma outra estatística ele seria um catcher mediano de Hall da Fama, mas por WAR 162 sim. E eu sou entusiasta de War 162, depois eu ainda vou fazer mais coisas em cima desse War 162. Mas eu votaria ainda em Chase Utley, que foi um dos melhores segunda bases dessa geração passada, jogou muito pelo Philadelphia Phillies, e também votaria em Brandon Phillips pelo simples fato de jogou no Reds, e jogou muito no Reds. E dos que estão que estão ainda nos anos de votação, acredito que esse ano entre, de fato, a de Elton, Billy Wagner, pelo fato de ser talvez o último ano dele, já está com 68, daí o pessoal dá uma forcinha para ajudar ele a entrar. Andrew Jones, invariavelmente vai entrar porque ele foi o melhor outfielder defensivo da história, sem contestação quanto a isso, e jogou naquele time do Braves dos anos 90 que foi brilhante. A-Rod deveria entrar e deveria ser unânime quanto a isso, 120 de WAR na carreira, e talvez um dos melhores infielder desse século, jogador de infield, foi com certeza brilhante. Se ele jogasse com a perna quebrada, ele ainda seria um dos melhores shortstops da liga hoje, porque eu sou muito fã de Alex Rodrigues, porque ele é incrível. Mas isso seria os meus votos de Hall da Fama. Acredito que alguns entrariam, mas votaria em outros que não vão entrar, pelo menos nesse primeiro ano, e dos que estão no primeiro ano, ninguém entra de primeiro. Cara, eu tava mutado? Que beleza. Tá. É sempre um prazer falar com você, Fernandão. Eu tentei adiantar muitos temas hoje. Pelo visto, se eu não tivesse adiantado o podcast, teria 2 horas. Mas, muito bom falar com você. Na próxima semana você ainda nos acompanha ou vai tirar o seu recesso? Natanzinho, na próxima semana ainda estou aqui. No 41 eu estou aqui. Depois do 41 eu fico um tempinho até a volta no dia 14. E aí a gente vai ter aqui um caboclo conhecido por muita gente nesse mundo do beisebol aqui do Brasil. Vai ficar surpresa para quando ele estiver aqui a partir do 42. Sempre muito bom estar com você, Natanzinho, com o Messi, com o Joey, com todo mundo que nos viu e nos ouviu até essa altura aqui. Faltam agora 59 episódios 60 episódios para o nosso 100º. E em todos eles, Natanzinho, enquanto eu estiver por aqui, eu vou sempre dizer, porque onde tiver uma bolinha dessa aqui voando, lá nós estaremos.
E Felipe, tal qual países se preparam para o inverno, tal qual países se preparam para guerras, o Entradas Extras se prepara para o off-season e nós iremos trazer o maior nome do clickbait nacional para nos ajudar aqui. Quem é John Heyman e Bob Nightingale perto da nossa assinatura, né? Vamos deixar esse spoiler aí, né? Essa expectativa na semana que vem já a gente tem... Na verdade, sim, quem acompanha o Tailgate Zone já sabe, né? Então, teremos novidades aí na nossa equipe, na nossa bancada. Gente de muito peso, gente que eu gosto bastante, e é isso. Antes de sair, Nathan, antes da gente encerrar, primeiro, né? Obrigado, boa noite para todos vocês. Deixar uma recomendação, né? Você que está caindo de paraquedas nesse assunto do Oakland Bees agora, né? Ballers. The Battered Bastards of Baseball está na Netflix, um documentário, né? Filme documentário sobre o Portland Mavericks, que foi um time independente que chegou a fazer tanto buzz, tanto barulho que chamou a atenção das ligas menores. É uma história muito legal e me parece, né, que é bem parecido com o que pode acontecer aí com o Oakland Ballers. Então fica a sugestão, corre lá, um filme bom, bem legal. Vale a pena assistir para pegar um pouquinho desse contexto aí da paixão do norte-americano, do estadunidense, por beisebol, a ponto de apoiar muito um time independente, por mais que esse time não chegue a lugar nenhum. João, cada dia mais perto o dia que eu quebrarei sua cara. Duvido. Você vai tomar uma... No teu ouvido... Esse episódio vai quebrar barreiras, vai quebrar recorde de audiência, porque daí a gente não vai ter a estrutura de podcast normal, vai ser apenas dois palhaços conversando sobre estatísticas e conversando sobre beisebol na sua pura essência, que o beisebol é como uma conversa entre amigos. É isso, inclusive a gente pode fazer em live esse podcast aí, porque é só pra Apoio. gente se xingar. E eu apoio, como o Fernandão tá de férias, a gente pode se xingar sem ninguém mediar, então tá feito. Gente, um beijo, um abraço. Nos vemos na próxima semana. Prometo que mais medicado e estarei mais focado. Beijinhos, até mais.